Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, essa aula de hoje seria na verdade do Vinícius, né? Mas ele teve alguns problemas com o computador, alguma coisa assim. Não sei se ele chegou a comentar com vocês. Então eu estou assumindo e aí na próxima aula ele dá no meu lugar, né? A gente trocou as aulas. E não foi de tudo ruim pra gente, porque lembra que eu falei que para montar a lista de exercícios eu teria que pegar alguns conteúdos da próxima aula, então eu acabei nem fazendo. Bom que a gente dá na sequência e já acabamos com geometria plana e eu faço uma lista de exercício com tudo. Fechou? Então, como eu disse, essa é a nossa última aula de geometria plana. A gente vai ver áreas e polígonos. Depois dessa aula, na próxima nossa, né, que vai ser daqui a 5 semanas, já que eu vou trocar com o Vini, eu vou dar trigonometria, que eu falei que eu ia dar, né? E aí a gente já entra no nosso último assunto do Enem. Depois dessa aula de trigo, não sei se eu vou usar 1 ou 2 semanas para ela, tenho que planejar ainda. E logo em seguida a gente já começa a geometria espacial, que vocês vão ver que sabendo bem a plana ela fica fácil. Agora se tiver faltando o conteúdo da geometria plana, vocês vão penar um pouco na geometria espacial. Mas enfim, vamos começar. Essa aula aqui então a gente vai ver as áreas. Falei, né, as áreas das figuras com ênfase nas áreas do triângulo, de quadriláteros. A gente já viu na última aula, então a gente vai só relembrar aqui. A área do círculo e de seus elementos. Veremos também polígonos, nomenclatura, os polígonos em geral, ângulos internos e externos, número de diagonais de polígonos em gerais. E por fim, os polígonos regulares, né? Com enfoque no triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular e octógono regular. A gente vai ver que também é a área deles, né? Eu coloquei nessa parte, não no começo. Vamos lá, então a gente tem 5 jeitos de calcular a área de triângulo, 5 fórmulas para cálculo da área do triângulo. Como é que eu uso cada uma? Vocês vão ver, você usa cada uma dependendo das informações que o exercício te der. Essa aqui é a fórmula mais básica, bobinha de todas, né? E eu já fiz ela errado. Onde é que eu errei? Base vezes altura dividido por 2. Nossa, que slide horrível. Enfim, fórmula da área do triângulo. O jeito mais simples é base vezes altura dividida por 2. De onde que vem isso? Daquela ideia, né? De que ser como se a gente fizesse 2 triângulos para formar um quadrado, né? Colocasse outro triângulo aqui, desse mesmo tamanho, e encaixasse, né? Cortasse esse pedacinho e passasse para cá, base vezes altura dividido por 2. Primeira fórmula, quando eu uso ela, quando o exercício me dá a base e a altura, ou meios para descobrir a base e a altura, certo? Segunda fórmula de cálculo de área de triângulo. O macete para lembrar essa fórmula é que a gente fala fórmula meio abisseno θ. Abisseno de malicioso nesse sentido, né? Você lembra? Meio abisseno θ. Que é o quê? Meio vezes A vezes B vezes seno θ. Onde esse A e B são lados e esse θ é o ângulo entre esses lados. Fórmula da área de cálculo, fórmula para cálculo da área de triângulo, meio abisseno θ. Quando que eu uso ela? Quando o exercício me dá 2 lados e o ângulo entre eles, certo? Note que diferente da anterior, né? Eu não consigo aplicar essa fórmula nesse exemplo, nem essa fórmula no outro exemplo. Os exercícios vão vir mais ou menos assim, né? Eles vão exigir que você saiba a fórmula específica. Essas duas fórmulas, base vezes altura sobre 2 e meio abisseno θ, são as mais importantes. As duas mais importantes de área de triângulo são essas duas. Então elas vocês têm que ter gravadas com certeza. Essa aqui já não tão importante, mas eu vou citar aqui para vocês não serem pegos de surpresa. A área do triângulo é a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, que é o lado, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C.
que é esse semiperímetro, né? O perímetro, que é a soma dos lados do triângulo, quer dizer, é o tamanho do contorno dele, né? Isso que a gente chama de perímetro. O perímetro, na geometria, ele é escrito assim, na forma de 2π. Isso para a gente é o que representa perímetro. Ah, por que é 2π e não um pzão ou só pzinho? Justamente por causa desses elementos, né? Porque existem múltiplas fórmulas de figuras e tal que utilizam o semiperímetro, que é nada mais nada menos que a metade do perímetro, né? Se 2π é o perímetro, π é a metade disso. Então como que eu uso essa fórmula? Quando eu tenho os três lados do triângulo, eu somo eles, divido por 2 para achar o semiperímetro e encaixo nessa fórmula aqui. Reforçando, ela não é tão comum assim, mas eu vou falar para vocês não serem pegos de surpresa. Nossa quarta fórmula é a fórmula que utiliza o raio da circunferência inscrita no triângulo. Certo? Qual que é essa fórmula? A área é o semiperímetro, de novo ele aqui, ó, semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Quando que eu uso essa fórmula? Quando ele me dá os lados, né, do triângulo. Opa, aqui é para ser um C. Quando ele me dá os lados do triângulo e o raio da circunferência inscrita. Ué, mas se ele me deu os lados, eu poderia usar essa fórmula aqui, né? Sim, perfeito, poderia. Mas olha a dificuldade que é encaixar essa fórmula aqui. Isso aqui é muito mais simples, né? Ou ele pode não te dar os lados do triângulo, ele pode te dar o perímetro dele, ou o semiperímetro dele, aí você tem que usar essa fórmula aqui. Ela já é bem menos usual até que essa. Nossa quinta e última fórmula é a fórmula que usa o raio da circunferência circunscrita, certo? Ou seja, a área dessa fórmula é igual aos lados A vezes B vezes C sobre 4 raio da circunferência circunscrita. Essa fórmula aqui é de longe é menos usual, né? Primeiro, porque eu poderia utilizar aqui, já que ele me deu os lados para encaixar nessa fórmula. E são muito poucos exercícios que vão pedir para você calcular a área com essas informações, né? E mesmo que te dê essas informações, você pode apelar para essa fórmula aqui, que já é pouco usual. Enfim, também estou falando só para vocês terem noção de que existe, né? São as nossas 5 fórmulas para áreas, para cálculos de áreas de quaisquer triângulo. Quaisquer porque não depende de lados, né? Se, por exemplo, for um triângulo equilátero, a gente tem fórmula mais fácil que essas todas para calcular a área de triângulo equilátero. Agora, essas 5 fórmulas aqui funcionam para quaisquer triângulos, independente de tamanho de lados. Certo? Áreas de quadriláteros. Já vimos isso na nossa última aula, né? Que eu falei que eu já ia adiantar para não ter que voltar em cada um, já que eu estava exemplificando. Tá aqui. Área de trapézio, área de paralelogramo, área de losango, área de retângulo e área de quadrado. Não lembro se eu cheguei a falar, mas vamos complementar se não. Todas essas fórmulas, elas derivam dessa fórmula aqui, da área do trapézio. Como assim derivam da fórmula da área do trapézio? Vamos lá. A média, se a gente traçar essa altura aqui, né? Traçamos uma altura. Qual que seria a... É porque, calma, vamos lá, deixa eu desmontar aqui. Esse 2 é porque a gente está fazendo a média das bases, né? Então a gente pode escrever essa fórmula desse jeito aqui, ó. Nossa, me perdi na explicação. Vezes H. O que quer dizer? A gente está fazendo a média das bases maior e menor e multiplicando pela altura, certo? Nesse outro desenho aqui, qual que é a média das bases? AB e CD, ou DC. As duas são iguais,
certo? Então, tipo, se valessem 2 e 2, qual que é a média desses dois? É somar os dois, não é? Ficaria 2 mais 2 e dividir por 2, ou seja, a média é o próprio valor do lado. Então, toda essa conta aqui que a gente faz para calcular a média das bases maior e menor já está feita, que elas são iguais. Então, a gente só está substituindo isso aqui pela média já feita, que é o valor de A. Aqui também, se aqui for B, né, e aqui for a gente só está substituindo a média de A com A, que vai dar A, e multiplicando direto, certo? Então, meio que a fórmula do trapézio, a fórmula da área do trapézio é a fórmula mãe das fórmulas de cálculos de áreas dos outros quadriláteros. Beleza? A do losango é um pouquinho diferente, mas eu expliquei na aula lá. Última área fundamental que a gente vai ver, né? Eu tinha um professor que ele brincava assim: se você costuma colocar uma estrelinha do lado do que é importante, pode colocar uma constelação do lado de área de triângulo, quadrilátero e círculo, porque com certeza vai cair exercício disso em todo o vestibular que vocês forem fazer. A área do círculo, a mais simples, é π vezes r ao quadrado, certo? Onde π é um número constante, que equivale a aproximadamente 3,141569, enfim. Mas que usa-se sempre como π, a menos que ele te dê uma aproximação, certo? E raio ao quadrado é o valor do raio, o segmento que vai do centro até a borda do círculo, ao quadrado. Beleza? Fácil, né? Já devem ser conhecidos de longa data dessa fórmula. Agora a gente vai ver algumas fórmulas de alguns elementos constituintes do círculo. Setor circular. O que é um setor circular, antes de tudo? O setor circular é como se fosse uma fatia da pizza, certo? A gente tem a pizza inteira, que é o círculo, uma fatia, um pedaço dela seria um setor circular. E como que a gente calcula a área desse setor circular? Primeiro de tudo, a gente tem que ter a noção da fórmula do círculo, né? A área é igual a π vezes r ao quadrado. Depois, sabendo que a volta inteira tem 360 graus, certo? A gente pode fazer uma regra de 3. 360 graus, que é a volta inteira, tem a medida da área inteira, πr ao quadrado, enquanto que esse setor de angulação alfa vai ter uma área proporcional à do ângulo alfa, certo? Regra de 3, simples. Tendo o valor do ângulo, que seja 60 graus, exemplo, você acha a área do setor, onde vai ficar 60 aqui, né? Você pode simplificar 1, simplificar 6, a área do setor vai ser 1/6 da área do círculo inteiro, beleza? Outro jeito de calcular a área do setor, fazendo uma regra de 3 com o comprimento, o perímetro da circunferência, que seria a bordinha, né? Lembra que a gente viu na aula passada? Que esse contorno do círculo todo, a gente calcula ele com essa fórmula, a fórmula do francês, 2πr, 2 vezes π vezes raio. Ou seja, se 2 vezes π vezes raio é a área inteira do círculo, um pedaço, né, onde esse L pra gente é esse segmento aqui, L, um pedaço da volta inteira vai ser proporcional a um pedaço da área inteira, certo? A gente pode estabelecer essas duas relações com a área, né? Seja por angulação em graus, seja por comprimento em centímetros, em metros, em milímetros, enfim. Outro elemento constituinte do círculo, o segmento circular. Segmento é o que, né? Voltando para a analogia da pizza, é como se a gente pegasse a bordinha da pizza, enquanto que o setor é a pizza inteira, né? Um pedaço inteiro. O segmento circular é só a bordinha. Como que a gente calcula a área desse
segmento circular? Bom, mais ou menos com a mesma ideia que a gente usou aqui, né? Em relação ao setor do círculo, que a gente pegou um pedaço do todo, aqui a gente vai pegar o todo, o setor inteiro, e tirar a área desse triângulo, certo? Ou seja, a área do segmento é a área do setor. Já vimos aqui como a gente pode obter ela a partir da área do círculo e tirar a área desse triângulozinho. E como que a gente calcula a área desse triângulozinho aqui? Por exemplo, com aquela fórmula que a gente viu agora há pouco. O meio AB C vezes C no θ, né? Meio vezes os lados vezes o ângulo entre eles, onde no caso os dois lados são raios. Então os dois lados são iguais, né? Então a fórmula ficaria meio vezes R ao quadrado, porque os dois lados são iguais, vezes o seno do ângulo entre eles, que eu vou chamar de ângulo θ. Beleza? Outro jeito de calcular a área desse triângulo. Se ele tivesse me dado que esse lado aqui é L e tivesse o valor dele, aí a gente poderia usar a fórmula com o semiperímetro, né? Soma todo mundo, divide por 2 e faz raiz de Pzinho vezes P menos R vezes P menos R vezes P menos L. Certo? Enfim, continuando. Último componente do círculo que a gente tem que saber como se calcula a área. Todos esses componentes que eu falei, seja setor, segmento, setor e agora a coroa circular, é uma coisa que vocês conseguem deduzir na hora, se não lembrar a fórmula, né? Então guardem a dedução, não as formulazinhas. A dedução é: eu tenho um todo e quero descartar a parte que não me serve, né? Aqui, a parte que não me serve é o resto do círculo. Como é que eu faço isso? Eu pego só a parte que me serve. Aqui, a parte que não me serve é esse triângulo, né? Como que eu faço isso? Eu tiro esse triângulo do que me interessa, que é o segmento. E aqui na coroa circular vai ser a mesma ideia. Se eu quiser calcular a área dessa coroa, eu vou pegar a área de tudo e tirar a área que não me serve, que nesse caso é a área do círculo menor, de Rzinho. Então, a área da coroa circular é igual à área do círculo inteiro menos a área do círculo menor de Rzinho, né? Lembrando que aqui elas são concêntricas, né? O que quer dizer concêntricas? Os dois centros estão no mesmo ponto. Beleza? Mas e se elas não fossem concêntricas? Tudo bem, do mesmo jeito. Se fosse, por exemplo, assim, lembra que a gente fez um exercício desse na aula passada? Eu quero saber essa área aqui. Eu vou fazer a área dela toda, fazer a área da circunferência pequenininha e subtrair uma da outra. Lembra aquele exercício que tinha duas bolas assim, aí queria saber o valor da área assombrada? Fizemos na aula passada ele. Beleza? Essas são as áreas fundamentais, de novo, marca uma constelação, isso é importante que vai ter exercício disso no Enem ou em outros vestibulares. Isso aqui que eu escrevi porque eu quero que vocês vejam, mas não quero que tentem decorar isso a custas de deixar de entender a ideia de coroa, né? O que acontece aqui? É como se a gente desmontasse essa fórmula aqui, que seria π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado. Aí a gente tem dois elementos com π, a gente pode isolar o π, né? Aí fica π que multiplica r quadrado menos r ao quadrado. E aqui também tem uma propriedade que a gente pode desmontar ele. Lembra quando a gente tem a quadrado menos b quadrado? A gente pode desmontar como a mais b vezes a menos b. É o que essa fórmula faz, né? Ela isola o π e abre isso aqui nessa equação. Só para caso o exercício te dê a fórmula ou coisa do tipo, vocês sabem
que existe, né, uma fórmula específica bonitinho para isso. Mas é só lembrar do conceito da coroa, é a área de tudo menos a área que você não quer, certo? Polígonos, nosso último assunto da geometria plana. Vamos lá. A gente trabalha no ensino médio, nos vestibulares e tal, com polígonos convexos. O que são polígonos convexos? São polígonos em que todos os ângulos são convexos. O que é um ângulo convexo? É um ângulo menor do que 180 graus. Certo? Não sei se vocês viram em física já lentes, mas a gente tem uma lente assim, né? Que é a lente convexa. Por quê? Porque se a gente pensar que a reta tem 180... Nossa, que reta torta. Se a gente pensar que a reta tem 180 graus, esse ângulo aqui, dessa lente, é menor do que 180, um ângulo convexo. Então, no polígono convexo, todos os ângulos são convexos. No polígono côncavo, ele tem pelo menos um ângulo côncavo, ou seja, maior que 180 graus. Nesse caso, esse aqui, né? É um ângulo maior que 180 graus. De novo, em lentes, vocês vão ver, né? As lentes côncavas. Se a reta está aqui, né? Elas têm uma angulação maior do que 180 graus. Certo? Deixa eu apagar essas porcariadas todas. Outro fator importante que diferencia os côncavos dos convexos. No convexo, se eu traçar um segmento que passe por esse polígono, ele só toca em dois lados. Ou seja, uma reta só consegue tocar em dois lados deste polígono. Enquanto no côncavo eu consigo traçar um segmento que toque em mais de dois lados. Lembra que eu falei na aula passada aquela ideia do segmento conseguir entrar na figura e sair dela? Então, isso aqui a gente não trabalha em ensino médio. E também nem sei se ensino superior trabalha, né? Infelizmente não é o curso que eu estou fazendo. Só para diferenciar, né? Então, reforçando, a gente vai trabalhar com os polígonos convexos, né? Esquece polígonos côncavos por hora. Beleza? Primeira informação importante de polígonos. Nomenclatura de polígonos. Vocês têm que saber decor todas as nomenclaturas de polígonos de 3 lados, ou seja, de triângulos, até polígonos de 10 lados. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Fundamental, tem que ter decor. Além dessas, tem que saber o nome do polígono de 12 lados, do decágono, e o nome do polígono de 20 lados, icoságono. Esses nomes, né, de lados 3 a 10 e 12 e 20, tem que saber porque o exercício pode te dar um texto falando que ele tem um icoságono ou um dodecágono e não falar quantos lados tem, ou não dar a figura. E você é obrigado a saber só com o nome. Daqui pra frente, de 30 até 100, até mesmo esse de 11 aqui, já não. Se ele for usar algum desses, ele vai te falar quantos lados tem, ou vai desenhar a figura para você poder contar. Então, 3 a 10, 12 e 20, decorem, beleza? A gente tem nos polígonos 3 informações importantes sobre eles, que eu coloquei lá no roteiro de aula. É a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos e o número de diagonais deles. Então, porque são coisas que os exercícios de vestibulares pedem, né? Soma de ângulo interno, ângulo externo e número de diagonais. Começando pela soma dos ângulos internos. O que é um ângulo interno? Fácil, né? Um ângulo interno é um ângulozinho desses daqui. Pronto, ângulo interno. E qual que é a soma dos ângulos internos? Lembra que a gente viu que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus? Então, para os demais polígonos, a gente vai usar essa ideia dos triângulos.
Como assim os hexaedrotriângulos? É como se a gente dividisse os polígonos em triângulos, tração das diagonais a partir de um único vértice. Ou seja, um quadrado eu consigo dividir em dois triângulos, traçando uma diagonal, certo? E se eu tenho dois triângulos dentro dela e a quantidade de ângulos, a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos é 180, 180 desse mais 180 desse, quer dizer que os ângulos internos, ou seja, cada um desses ângulos do quadrado somados, vale 360 graus. O que faz sentido, né? Porque o nosso quadrado tem 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. 90 mais 90 mais 90, mais 90, 360 graus. Pentágono. De novo, é como se a gente traçasse as diagonais a partir de um único ponto. Formei agora 3 triângulos. Pela mesma lógica, se um triângulo tem 180 graus, 3 triângulos seria 3 vezes 180 graus. 540 graus é o valor da soma dos ângulos internos do pentágono. Se vocês forem repetindo isso para hexágono, heptágono, octógono, vocês vão ver que a cada número de lados que eu aumento em 1, eu aumento um triângulo que eu consigo formar dentro dessa figura. Ou seja, existe uma fórmula que consegue relacionar a quantidade de triângulos que eu formo dentro dele, ou seja, a quantidade de lados que ele tem, com os ângulos, a soma de ângulos internos que ele vai ter. E a fórmula é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 vezes n, onde n é o número de lados, menos 2. O que faz sentido, né? Porque começando do triângulo, que tem 180 graus, se a gente substitui o n aqui por 3, que é o número de lados do triângulo, daria 1, né? 3 menos 2 daria 1, vezes 180, 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Se fosse uma figura de 4 lados, quadrado, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Ou seja, essa fórmula aqui, 180 vezes n menos 2, expressa a soma dos ângulos internos dos polígonos. Próximo conceito relevante de polígonos em geral: soma dos ângulos externos. O que é um ângulo externo? Já usamos isso em outras aulas em exercícios. Ângulo externo é o ângulo suplementar ao ângulo interno. Suplementar é o quê? Que juntos somam 180 graus. Então, esse vértice A, esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando com a caneta, não é o ângulo externo. Porque ele não é suplementar, né? Ele está de fora do pentágono, realmente, mas ele não é chamado de ângulo externo, porque ele não é suplementar ao ângulo interno. Ou seja, esses em roxinho são sim suplementares aos ângulos internos, porque juntos, somados, eles formam 180 graus. E qual que é a soma dos ângulos externos dos polígonos? É sempre 360 graus. Sempre, de qualquer polígono que seja. A soma dos ângulos externos do quadrado é 360 graus, do pentágono é 360 graus, do icoságono, figura de 20 lados, é 360 graus. Informação fixa: a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus e ponto. Certo? E é fácil de lembrar assim, né? Para todos os polígonos. Terceira informação importante e última: o número de diagonais dos polígonos. De novo, o que são diagonais? São segmentos traçados de um vértice a outro vértice que não seja o subsequente a ele. O que isso quer dizer? Quer dizer, no triângulo, esse vértice aqui, qual que é o vértice subsequente a ele? Ou seja, o vértice que está mais próximo dele. Esse aqui, certo? Então, a junção desses dois
vértices não é chamada de diagonal. Ué, mas esse aqui está na mesma distância? Sim, então. Esse aqui também é subsequente. Ou seja, todos os vértices do triângulo são subsequentes entre si. Portanto, ele não tem diagonais. Já no quadrado eu tenho um vértice subsequente a ele, outro vértice subsequente a ele, ou seja, que está ligado formando o lado, e um que não. Então, entre esses vértices não subsequentes, eu consigo traçar uma diagonal. E entre esses dois, também consigo traçar uma diagonal. Portanto, um quadrado, que tem dois vértices não subsequentes, possui duas diagonais. No pentágono, mesma coisa. Eu consigo ligar esse vértice a esse e a esse, que não estão subsequentes. No hexágono, de novo, agora eu tenho três, né, que não estão subsequentes. Então eu tenho três diagonais. E aqui, notem que no quadrado as minhas duas diagonais têm o mesmo tamanho. No pentágono, as minhas duas diagonais têm o mesmo tamanho. No hexágono, não. Eu tenho diagonais de tamanhos diferentes, né? Eu tenho essa diagonal aqui, que é maior que as outras, portanto, é chamada de diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão. Tenho essas duas do mesmo tamanho, menores que essa diagonal grande, que são as diagonais menores, que eu vou chamar de Dzinho. Certo? Então, a partir do hexágono, as figuras vão começar a ter tamanhos de diagonais diferentes, onde a maior vai ser a diagonal maior e a menor vai ser a diagonal menor. Faz sentido, né? E o exercício pode cobrar isso. Ele pode te dar um hexágono, por exemplo, e falar qual que é o tamanho da diagonal maior, te dando o lado. Vamos ver isso daqui a pouquinho em polígonos regulares, certo? Qual que é a fórmula para o cálculo do número de diagonais? Essa aqui. Número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Tá, essa fórmula aqui, ela tem uma explicação lógica de onde ela surge. Não sei se vocês já chegaram a ver, acho que é a Isa que vai dar análise combinatória, né? Essa análise combinatória você faz aqui, né? C de 2 em N menos N. Porque esses vértices ligados entre eles, né? A análise combinatória conta como podendo valer. Enfim, não vou perder tempo explicando de onde isso aqui veio isso aqui, porque eu teria que explicar a teoria da análise combinatória. Se vocês não tiverem tido isso e tiverem curiosidade em saber, manda mensagem que eu explico, mas com certeza vocês vão ver isso daqui a pouco. Se você souber, tiver essa noção, né, de análise combinatória, dá para simplificar essa fórmula para isso aqui, C de 2 em N menos N. Se não, o que eu acho até mais fácil, decore essa fórmula de quantidade de diagonais. Número de lados vezes número de lados menos 3 dividido por 2, beleza? Só para esse texto dar certo, com quadrado. 4 vezes 4 menos 3 por 2. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 é 4. E 4 dividido por 2, duas diagonais. Aqui a gente pode contar duas diagonais. Beleza? Essa fórmula faz mais sentido quando a gente pensa em figuras de mais lados, né? Porque num pentágono, poxa, eu consigo desenhar um pentágono no cantinho da folha, fazer as diagonais e contar. No hexágono fica um pouquinho mais difícil. Se ele me der um decágono, ou um dodecágono, ou um icosságono, cara, sem chance que você vai conseguir desenhar uma figura de 20 lados, fazer as diagonais de cada vértice e contar todas elas. Então, essa fórmula é fundamental para esses polígonos com maior quantidade de lados. Beleza? Polígonos regulares. Os polígonos regulares são o quê? Polígonos que têm essas características aqui, né? Lados iguais. Ou seja, essas figuras desenhadas aqui são polígonos regulares. Por quê? Porque elas têm todas mesmos valores de lados, né? O que não quer dizer que todos os pentágonos, hexágonos, vão ter lados iguais. Eu posso ter um pentágono assim, né?
Aí um ladinho aqui, aí um ladinho aqui, aí um ladinho aqui e esse lado ligado nesse. É um pentágono com os lados diferentes. Essa fórmula de diagonais ainda vale, mas se ele for um pentágono regular, eu consigo estender um pouco mais os jeitos que eu tenho de trabalhar com ele, né? Então, polígonos regulares são polígonos de lados iguais. São também polígonos de ângulos internos iguais. Ou seja, todos os ângulos internos, tal como está nessa figura aqui, são iguais, né? Esse também é um pentágono regular. Todos os ângulos internos são iguais. Se todos os ângulos internos são iguais, eu consigo calcular o valor de cada um deles. Como que eu faço esse cálculo? O valor de cada um deles é o valor da soma deles dividido pelo número de lados. Que faz muito sentido, né? Se eu sei que a soma dos ângulos internos, eu coloquei aqui também a fórmula, soma dos ângulos internos é 540, no caso do pentágono, 540 dividido pelo número de lados vai me dar a quantidade de ângulos, vai me dar o valor de um ângulo interno referente a um vértice, certo? Eles têm também ângulos externos iguais. Os ângulos externos, a soma dos ângulos internos é sempre 360. Acabamos de ver isso. Se eu quiser calcular o valor de um ângulo externo, é só dividir pelo número de lados, certo? Porque essa figurinha aqui do lado vocês estão acompanhando, né? Ângulo interno, aqui no beta, ângulo externo, aqui no gama, certo? Última informação, o ângulo central. O que é o ângulo central? É mais fácil ver do que explicar, né? Como está no desenho aqui. Partindo do centro dele, nós traçamos dois segmentos de reta, ligando a vértices subsequentes, ou seja, que estão conectados por um mesmo lado. O ângulo formado entre eles é o que a gente chama de ângulo central do polígono. Os exercícios direto vão falar, calcule o valor do ângulo central do octógono, ou sabendo que o ângulo central do octógono é tanto, certo? E, de novo, as fórmulas de ângulos externos iguais, a fórmula de ângulos externos e de ângulo central é a mesma, mas querem dizer coisas diferentes. Na fórmula dos ângulos externos de cada um deles é o 360, que é a soma de todos eles, dividido pelo número de lados, para a gente achar o de cada um deles, né? Se a gente fosse desenhar o de todos, certo? A gente soma todos eles, que no caso tem 5, que é o número de lados, e divide para achar o valor de cada um. No ângulo central, é como se essa bola do centro, que é uma bola mesmo, que tem 360 graus, fosse dividida em 5 partes. Aqui, certo? Ou seja, as fórmulas são iguais, mas querem dizer coisas diferentes, né? Aqui na primeira dos ângulos externos, a gente está somando os ângulos externos e dividindo pela quantidade de lados. No ângulo central, a gente está repartindo essa bola do meio em 5 pedaços, que são referentes a 5 lados. Beleza? Essas informações valem para todos os polígonos regulares. A gente consegue fazer isso com todos eles. Mas tem 4 polígonos regulares que eu quero que vocês saibam mais coisas sobre, porque são muito comuns e tendo essa noção, mesmo que não decorado todas as fórmulas, tendo a noção de como chegar nelas, que é o que a gente vai ver agora, ajuda demais em vários exercícios. Primeiro, polígono regular, triângulo equilátero. Já tivemos bastante aulas sobre triângulos, né? Então aqui eu vou passar mais rápido por cima. Lembra que no triângulo equilátero, o centro dele é, ao mesmo tempo, circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro. Ou seja, o centro da circunferência inscrita é o centro da circunferência circunscrita, é o encontro das medianas, é o encontro das mediatrizes. Enfim,
Sabendo que o triângulo é equilátero, a gente pode estabelecer algumas relações, né? Aqui, supondo que o lado do meu triângulo valha L, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. De onde vem essa fórmula? Já fizemos em aula, né? Se o lado vale L e essa aqui, a mediana, está dividindo os dois lados no meio, quer dizer que cada um deles vai valer L sobre 2. E aí a gente consegue fazer um Pitágoras, né? Com a hipotenusa, esse cateto e a altura, que é isso tudo, que é o que a gente quer achar. Fazendo esse Pitágoras, eu vou chegar nesse valor de altura, que é sempre o mesmo para todos os triângulos equiláteros. L, raiz de 3 sobre 2. Área do triângulo equilátero. A gente viu a primeira fórmula de cálculo de área de triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Aqui eu estou multiplicando a altura, h, pela base, que é o lado todo, que vale L, dividindo por 2. Ou seja, multiplicando isso aqui, né, por L, e depois dividindo tudo por 2, eu chego nessa fórmula de baixo. A área de um triângulo equilátero é sempre L quadrado, raiz de 3, sobre 4. Lembra agora que as medianas estabelecem, o encontro das medianas, né, estabelece uma relação de 2 para 1 com os segmentos dela? Ou seja, esse segmento maior, que é também o raio da circunferência circunscrita, é 2 vezes o tamanho desse segmento, que é também o raio da circunferência inscrita. Tudo isso a gente consegue deduzir por lógica, né? Ou seja, o raio da circunferência circunscrita é 2 vezes o raio da inscrita. E o raio da inscrita é 1/3 da altura, porque a altura é também mediana. Esses pontos coincidem, lembra? Essas retas coincidem. Sendo também mediana, ela respeita a proporção de 2 para 1. Então, o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero é 1/3 do valor da altura. E por último, eu posso dizer que a altura é o raio da circunferência circunscrita mais o raio da circunferência inscrita, como dá para ver melhor aqui no desenho. Certo? O que não quer dizer que você vá usar essas informações todas no mesmo exercício que tenha o triângulo equilátero. Mas, quer dizer, tudo aquilo é para deduzir por lógica, né? Se você pensar na figura, fizer o Pitágoras, lembrar do conceito dos pontos serem iguais, você deduz essas informações. Mas eu estou falando aqui para ficar mais claro, né? Para vocês de cara, quando verem o exercício de triângulo equilátero, lembrarem que vocês têm todas essas artimanhas para resolver ele. Eu vou ver se na lista de exercícios eu consigo colocar pelo menos um exercício que tenha cada um desses conceitos para fixar melhor isso aí. Beleza? Chega de triângulo, né? Já vimos demais isso aí. E, nossa, coloquei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer de falar. Olha só. O Rzinho é o quê? O raio da circunferência inscrita recebe o nome de apótema. Isso aqui o exercício te cobra sem falar o que é. O exercício vai, por exemplo, te dar um triângulo equilátero, vai te dar o lado dele e falar qual o valor do apótema do triângulo equilátero de lado L. Apótema é o raio da circunferência inscrita, é o Rzinho. Isso para todos os polígonos regulares e todos os polígonos. Certo? Um quadrado regular. A gente vai ver, parece uma figura aqui. Ele também tem uma circunferência inscrita e essa circunferência inscrita também tem um raio chamado Rzinho. Esse Rzinho é o apótema do quadrado, certo? Enquanto que aqui, esse Rzinho é o apótema do triângulo. Beleza? Guardem esse nome, apótema. O exercício vai falar ele sem a informação do que ele é. Quadrado. Quadrado não tem como eu falar quadrado regular ou quadrado equilátero, porque o quadrado já é, por definição, a figura de 4 lados iguais e 4 ângulos iguais e 4 lados paralelos, certo? Tudo aquilo que a gente viu na aula passada sobre paralelogramos.
Do quadrado, a gente também tem uma série de informações que podem ser deduzidas pensando um pouco, mas quero falar todas para vocês saberem que esses recursos existem. O raio é rzinho, né? Vocês concordam que se esse lado aqui todo for L, o Rzinho é metade de L? Todo sentido, né? Porque eu consigo traçar dois Rzinhos aqui. Então, o Rzinho... Nossa, que porcaria. O Rzinho, ou o raio da circunferência inscrita, é metade do lado. A diagonal, o valor da diagonal do quadrado. Diagonal é o que? Acabamos de ver, que sai de um vértice e vai até o outro vértice não subsequente. Difícil desenhar essas retas. Aí, finge que tá reto. Nossa, esse final destruiu. Ah, enfim, não vou perder tempo com isso não, mas finge que tá reto aqui. Pronto, ficou reto. O valor da diagonal, L raiz de 2. Ah, se eu não lembrar desse L raiz de 2, como que eu acho o valor dessa diagonal? Pitágoras, né? Eu tenho esse lado, se é um quadrado, o outro lado tem o mesmo valor, eu faço Pitágoras com esses dois. L quadrado mais L quadrado é igual a diagonal ao quadrado. A gente vai chegar que diagonal é L raiz de 2. De tanto que vocês vão trabalhar com essa informação, você acaba decorando e ficando automático. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Área do quadrado. Já vimos algumas vezes também. Lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. E o raio maior, o raio da circunferência circunscrita. Esse que eu desenhei todo torto aqui. Vocês concordam? Que ele é metade da diagonal? Dá pra ver aqui, né? Apesar de estar meio bamba essa reta, ele vale metade da diagonal. Ele sai do centro e tangencia a circunferência circunscrita. E a diagonal tangencia dos dois lados, né? Então, ele é, igual está escrito aqui, metade da diagonal. A diagonal dividida por 2. Todas as informações que você consegue deduzir só de pensar um pouquinho. Outra coisa que pode acontecer é que, ó, também a gente consegue desenhar um quadradinho menor aqui, ou seja, um quarto desse quadrado, e ele também tem uma diagonal. Ai, que vale metade da diagonal do quadrado. Ou seja, se essa aqui é L sobre 2, o valor do Rzinho, se a gente fosse calcular essa diagonal aqui tendo esse Rzinho, a gente faria de novo Pitágoras agora com Rzinho, né? Rzinho ao quadrado, que é isso aqui, L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a essa diagonal aqui, que é metade da diagonal grande, ao quadrado. E a gente consegue chegar no valor dele, que vai ser metade da diagonal, né? O valor do Rzão. São detalhes que os exercícios podem cobrar e é só vocês terem isso em mente que dá para resolver. Hexágono regular, figura de 6 lados. Aqui a gente tem mais detalhes importantes e talvez novos, né? Essas informações aqui. No hexágono regular, concordam comigo que, bom, vamos reduzir tudo, né? Se eu fosse traçar, ligar todos os vértices ao centro, eu formaria 6 triângulos pequenininhos. E se eu quisesse calcular o valor do ângulo central do hexágono, lembra? Ângulo central é essa bola toda dividida pelo número de lados. 360 graus dividido por 6 dá 60 graus. Ou seja, o ângulo central do hexágono vale 60 graus. E também, se eu calcular o valor de cada um dos ângulos internos do hexágono regular, eu vou descobrir que cada um deles vale 120 graus. Isso aqui tudo vale 120 graus. O que quer dizer que metade dele, que é o que está desenhado aqui, vale
60 graus. E se esses dois valem 60, esse aqui também vale 60 para fechar a conta e também porque ela é metade do ângulo interno. Ou seja, um triângulo que tem os três ângulos internos iguais é um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem também os lados iguais. Então, no hexágono regular, nós temos 6 triangulinhos equiláteros dentro dele. Como está escrito aqui, né? O L, medida do lado, é igual ao valor do raio no hexágono regular. E para calcular a área dele, bom, se a gente tem 6 triangulinhos pequenos, é só a gente fazer 6 vezes a área de cada um desses triangulinhos. E como que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Tem uma fórmula pronta, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou, caso você não lembre dessa fórmula pronta, você faz um Pitágoras, ou seja, traça a altura aqui, né? Traça a altura, faz esse lado aqui vai ser metade, ou você faz um meio ABC no θ, você tem o valor de dois lados, você tem os ângulos entre eles, 60 graus é um ângulo notável, lembra que a gente falou dos ângulos notáveis? 30, 45 e 60, que você tem que saber o valor de cabeça de seno, cosseno e tangente deles. Você faria seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes cada um dos lados. Diversas formas de achar a área desse triângulo aqui, se não lembrar essa fórmula. Mas a área do hexágono regular é 6 vezes a área de cada um dos triângulos pequenos. Então, 6 vezes L raiz de 2 é 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Outra informação, o Rzinho é o quê? Raio da circunferência inscrita. Isso aqui, que vai do centro até tocar a circunferência inscrita. Que é a mesma coisa da altura do triângulo equilátero, certo? Da altura de um desses triângulozinhos equiláteros. Então, o valor do raio da circunferência inscrita do hexágono regular é a mesma coisa que calcular a altura de um desses triângulozinhos equiláteros. Tem a fórmula pronta, L raiz de 3 sobre 2, ou você pode fazer um Pitágoras usando o valor do lado para achar isso aí. E aqui a gente usa aquele conceito que eu expliquei de diagonal maior e diagonal menor. A diagonal maior tem o valor de 2 vezes o raio da circunferência circunscrita, onde o raio da circunferência circunscrita, está aqui em cima, é igual ao valor do lado, né? Essa diagonalzona toda aqui, ó, vou fazer uma seta que está muito rabiscado já. Essa diagonalzona toda é a diagonal maior do hexágono. E a diagonal menor seria isso aqui, ó, como se eu ligasse esses dois vértices. Que vocês podem ver que é como se fosse a altura de dois desses triângulozinhos, certo? E esse triângulozinho é o raio da circunferência inscrita. Então, a diagonal menor do hexágono é igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita, ou 2 vezes a altura de um desses triângulozinhos equiláteros, certo? Aqui já tem um pouco de novidade, né? Quer dizer, não novidade, é tudo coisa que a gente já viu, mas tendo essa noção desses elementos do hexágono regular que você tem para trabalhar com em exercício, ó tanta coisa que a gente consegue extrair de uma figura só para ele falar um hexágono regular de lado L. Você já tem que mentalizar, quer dizer, ter a noção de que todas essas coisas existem dentro dessa figura. E a última figura da aula de hoje e também última figura da nossa geometria plana. Uhul! Octógono regular. Octógono, figura de 8 lados. Sobre o octógono regular, a coisa mais importante que a gente pode pensar lógico, eu consigo calcular também o ângulo central, né? Como que eu calcularia o ângulo central?
360, que é a volta toda, dividido por 8, que é o número de lados. Eu acho o ângulo central aqui, né, que eu acho que é 45, não é? 45 graus, o ângulo central. E com isso eu consigo também achar o valor dessa diagonal. Como que eu acharia o valor desse segmento aqui, que sai do centro e vai até um dos lados? Vamos ver. Vamos ver enquanto a gente faz a coisa que eu acho que é a mais importante de se ter em mente quando a gente pensa no octógono regular. É a área. O octógono regular, direto vem naqueles exercícios de octógono de MMA. Você fala que tal participante está ocupando tanto da área dele, enfim. Para calcular a área do octógono regular, é como se a gente dividisse esse octógono em 3 figuras, traçando essas diagonais aqui. Quer dizer, consegue ver, né? A gente dividiu esse octógono regular em 2 trapézios iguais e um retângulo. Vou chamar esse lado aqui de L. Beleza? Então, para calcular a área dele, eu tenho que calcular a área dessas 3 figuras. Bom, vamos lá. Vou traçar mais uma diagonal aqui e mais uma diagonal aqui. Beleza. Ok, agora a gente consegue ver que aqui no centro a gente tem um quadrado de lado L, certo? Então já sabe a área desse quadrado. E aqui, esse valorzinho que eu vou chamar de x, se repete, né? Esse segmento é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. E como que eu calcularia o valor desse xzinho aqui? Sabendo que o lado é L. Bom, se a gente traçar essa diagonal ligando aqui, dá para ver que aqui é um ângulo reto, né? De 90 graus. Se a gente calcular o valor do ângulo interno do octógono, a gente vai ver que o ângulo interno tem 135 graus. Fazendo aquilo antes, soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2, e depois dividindo por 8 para calcular o valor de cada um. E se aqui tem 90, esse lado, esse ângulo, desculpa, que é o que sobra, vai ter 45 graus. E se aqui tem 90, aqui também vai ter 45. Vai completar. O que quer dizer que esses dois lados têm o mesmo valor e são x. E como que eu calculo esse x? Pitágoras, né? 2x quadrado. Lembrando que aqui veio de x quadrado mais x quadrado é igual a L ao quadrado. Portanto, esse x é igual... vai passar aqui dividindo, vai ficar 2 embaixo, vai tirar, vou pular as etapas, tá? X, esse medidinho aqui, é L raiz de 2 sobre 2. Certo? E agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular as áreas dessas figuras. No trapézio eu tenho a base menor, L, tenho a base maior, x mais L mais x, e tenho a altura, que é x. Aqui, nesse retângulo, eu tenho o lado, L, e tenho outro lado, que é x, mais L mais x. E esse outro trapézio aqui embaixo é idêntico ao de cima. Ou seja, a nossa área vai ser 2 vezes a área do trapézio mais a área do retângulo. Como que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura. A altura é o x sobre 2, mas vai ser 2 vezes a área desse trapézio mais a área do retângulo, que é 2x mais 2L. Disso tudo, fazendo isso, quer dizer,
aplicando aqui a distributiva, depois substituindo o x por esse valor x que a gente achou aqui, a gente vai chegar na seguinte fórmula. A área do octógono regular é 2 vezes L quadrado vezes 1 mais raiz de 2. Isso aqui vai ficar grande, tá? Se vocês forem desenvolver, o que eu recomendo que façam, tentem desenvolver isso aqui e chegar nisso. Vai ficar grande, é difícil fazer na mão, mas, de novo, o importante é saber de onde vem essa fórmula e ter a noção de como achar ela. Se ele pedir a área de um octógono regular, você tem que ter a noção de que você vai dividir o octógono em 2 trapézios e um retângulo, achar o valor de x, que vai ser L raiz de 2 sobre 2, e montar essa equação, né, para depois desenvolver e chegar aqui. Quer dizer, é muito mais fácil ter só decorado ela, né? Mas é uma fórmula muito pouco usual, é muito raro achar exercício de área de octógono, apesar de existirem. E essa fórmula não é tão gostosa de decorar, né? Então, se tiver que escolher gastar memória com outras coisas, grava bem aquilo que eu falei no começo de áreas de triângulos e quadrados e círculos. Deixe isso aqui para, se couber espaço na cabeça, mas lembrem de como eu cheguei nela, né? Dessa dedução. E o que eu falei no começo, se eu quiser achar esse lado que vai do centro até aqui, ai, cenas de um próximo capítulo. Como assim de próximo capítulo? A gente vai usar, esse aqui foi 45 graus, né? E a gente souber esse lado, a gente vai usar a lei dos senos e lei dos cossenos para achar quanto vale esse lado aqui. Lei dos senos e dos cossenos não é um assunto de trigonometria, mas eu vou dar junto porque eu precisarei de conteúdos de trigonometria para dar. Beleza, pessoal? Fechou. É isso de geometria plana por hora. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Vou mandar uma lista mais reforçadinha, já que semana passada não teve, né? De exercícios para vocês. E vamos lá. Se esforcem aí que está quase acabando o nosso ano.